Shadow's House é a Hidden Gem dessa temporada? Talvez. Não tem como saber com certeza. Contudo, ele está se direcionando a talvez ser algo interessante. E eu queria fazer esse vídeo o mais cedo possível para ou eu me sentir muito orgulhoso com o plot twist incrível que vai ter, ou quem sabe eu apenas quebre a minha cara e o anime seja uma decepção, o que seria inapropriadamente anticlimático. De qualquer forma, eu vou te explicar por que você deve ficar de olho e apostar em Shadow's House. Esse é um anime de mistério cuja premissa é que existe uma mansão onde vive uma família que se chama Família Shadow, ou Sombra em português. Como sombras não têm rostos, cada membro da família eventualmente recebe uma boneca viva na qual tem o propósito de serem suas faces. Cada boneca também é uma serva do seu respectivo dono, e ela fica responsável pelas tarefas de casa deles, em especial limpeza, pois cada sombra, quando tem sentimentos negativos, larga uma fuligem conforme a intensidade. Nós acompanhamos a Emilico, que é a boneca da sua dona Kate. Nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio não tem muito sobre o que pensar, é Emilico aprendendo sua função, o propósito de sua criação, quem é sua dona. Enquanto isso, ela trabalha de forma extremamente desastrada por ser uma recém-nascida. Inicialmente não parece ter nada de muito especial e interessante, porém já tem algumas brechas que abrem questões a partir daí. Conforme estou gravando esse vídeo, só tivemos 2 episódios e nenhum evento grande aconteceu até então. Logo, vou soltar spoilers sobre os mistérios que foram levantados até então. Começando pelas diversas perguntas que são abertas ao mesmo tempo. Como qualquer bom mistério, para cada pergunta respondida temos múltiplas novas dúvidas surgindo, partindo do fato da Emilico cometer erros. Ela mesmo se pergunta como tem tantas falhas e por que ela não está sendo expulsa, reprogramada ou algo parecido. Ela descobre que as bonecas são feitas a partir de seres humanos e por isso tem as qualidades e defeitos deles. Emilico pergunta se sombras são seres humanos. E a Kate responde levantando um pouco o tom de voz, já irritada. As sombras têm expressões visuais muito difíceis de se descrever. Dessa forma, a Kate fica incomodada até mesmo quando a Emilico tenta descobrir se ela está sorrindo ou não. Uma das principais funções das bonecas é serem a face das suas sombras, a fim de representar o que elas sentem. É um método que não parece nem um pouco prático, o que nos leva a quem são as sombras. Por que elas soltam tanta fuligem quando têm sentimentos negativos? Tem uma hora que a Emilico dorme, se atrasa e quando a Kate acorda, o quarto dela está todo sujo. Todas as bonecas têm que, pelo menos uma vez por dia, limpar o hall principal devido à quantidade enorme de fuligem pela casa. E esse hall tem um corredor conectado na qual possui muita fuligem e é preciso usar até máscara para limpá-lo. As bonecas mesmo se revezam para limpar este local. É engraçado que depois de sermos apresentados a esse local, temos em seguida um irônico musical que é sobre as bonecas cantando quão bom é ser criado apenas para servir a família Shadow. Se isso não é uma sátira invertendo os clichês de musicais, eu não sei o que é. Depois disso, a Emilico sem querer acaba molhando um brinquedo da Kate, e a Kate fica extremamente brava, pois para ela, esse é um objeto muito importante sentimentalmente. Ela se irrita tanto e solta tanta fuligem que a mesma chega a ficar grudada no teto, como se fosse um cristal. Ela xinga Emilico por não entender a sua frustração por ser uma boneca. Logo, não tem nada com o que se preocupar ou cuidar. Entretanto, a Emilico é empenhada e se esforça em se redimir. E por isso, logo depois de consertar o brinquedo da Kate, ela faz um para si mesma, a fim de mostrar para Kate que agora ela também tem algo a proteger. A Emilico leva isso no sentido literal, pois quando a Emilico está limpando a janela, o brinquedo cai e ela pula para pegar ele, caindo até o jardim. A Kate sai com receio do seu quarto para resgatar a Emilico, olhando para os lados para ver se não tem ninguém no corredor. Infelizmente, quando ela chega no jardim, ela se encontra com uma sombra e sua boneca. Cada boneca tem uma personalidade. Nós tínhamos visto isso antes, quando aquela mesma boneca estava agindo por conta própria. Mas perto da sua dona, ela fica restrita apenas a imitar suas expressões e falas. Inclusive, a sombra que a Kate encontra diz que é uma vergonha uma boneca não imitar o seu dono. E que se continuar nesse ritmo, a Kate não vai passar num tal processo de seleção do avô das sombras.
É extremamente raro ver outras sombras saindo dos seus quartos. Claramente existe alguma restrição ou punição para isso. E a causa dessa punição parece ser tanto as bonecas de cada sombra não as imitar, como também sair sem elas pela mansão. Vendo que a Kate fica receosa quando tem que sair do seu quarto, mas isso é só uma hipótese, e ainda resta saber qual é a punição. Adultos aparentemente se encontram em outros aposentos, provavelmente atravessando o corredor imundo de fuligem. As bonecas por si só são uma grande incógnita. Elas são propositalmente defeituosas por imitar reações humanas e não são escolhidas pelo seu próprio dono. A função delas parece ao mesmo tempo muito vasta por terem que fazer diversas tarefas caseiras, como também contradiz a maneira em que foram produzidas. Elas são seres vivos. Porém, elas não podem agir por conta própria quando saem com seus donos, o que claramente não é um modo muito prático de se fazer um fantoche com a função de te obedecer. Eu particularmente gosto do senso de claustrofobia. As duas personagens ficam presas em apenas um apartamento no episódio 1 inteiro. É até surreal quando chega no fim e a Emilico abre a janela, o que traz um gancho para o segundo episódio, onde vemos um pouco mais da mansão, mas ainda assim de forma muito limitada, numa sensação de que não há muito por onde ir. A geografia do local também é algo que parece que vai ser importante, pelo menos até o que visualizamos no momento. Acompanhamos alguns locais importantes na mansão e a conexão entre eles. Muitas informações ainda estão um pouco embaçadas, mas já sabemos da existência do corredor, onde ficam todos os quartos das crianças sombras, o hall principal, que fica acima dos quartos, e o jardim que fica abaixo. Inclusive tem uma passagem próxima ao jardim que dá pra ver pelo quarto da Kate. Resumidamente, até agora Shadows House levanta as questões sobre o que são as sombras e a hierarquia delas, assim como a real utilidade das bonecas. Claramente existe alguma coisa muito tenebrosa aqui. Muitas das coisas que o telespectador sabe até o momento são apenas meia-verdades. Tecnicamente, a Kate não mentiu em nenhum momento para Emilico. Tecnicamente. Efetivamente, ela deixa na maior parte do tempo os dados fora do conhecimento da Emilico. Provavelmente o episódio 3 vai ser o turning point para o Shadows House, pois a Emilico acaba percebendo no final do segundo episódio diversas perguntas que a incomodam. E devido ao histórico de animes de Uncour terem o terceiro episódio sendo um grande plot twist, desde, sei lá, uma doca mágica, eu ficaria muito surpreso se não fosse esse o caso aqui também. Talvez seja uma boa revelação, talvez seja apenas uma decepção, pois pelo menos até agora Shadows House joga todas as fichas na resolução desse mistério serem satisfatórias. A condução das dúvidas até o momento está bem interessante, basta manterem essa condução consistente. E quem sabe teremos uma grande surpresa dessa temporada. Fora que Shadows House também é feito pelo estúdio Cloverworks. Algum hype ele gera.